Criancinhas, todos os caminhos nos trariam até aqui. Falamos sobre as vanguardas europeias, sobre o pré-modernismo. Agora, moços e moças, finalmente chegamos no modernismo. Corrente estética é essa que durou bastante tempo e o seu fim, galera, o seu fim de fato é um tanto quanto discutível. Enfim, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Vamos em partes e façamos como convencionou-se fazer ao estudar o modernismo no Brasil. Vamos dividir esse movimento que, de tão longo, teve o seu corpo segmentado em 3 partes. Foquemos na primeira, que foi de 1922 até 1930. Nossa, professor, como pano de fundo tá aí o Abaporu da Tarsila do Amaral? Sim, senhores, pois o papel dessa mulher está intimamente associado às novas percepções de arte, às reformulações da metodologia, da forma como se fazia arte, tá? Ela colocou em xeque, ela e os outros autores, seus colegas, colocaram em xeque a forma como era tida correta, a forma correta de se fazer arte foi questionada e colocada em xeque. Esses autores, então, a partir da sua originalidade, vão reformular esse meio de forma a convidar os espectadores a questionar junto a eles tudo o que era tido até então como correto, como o ideal e como o certo. Será que o certo é certo, o ideal é ideal, etc. e coisa e tal? Vamos ver. Quais os meus objetivos com a palestra de hoje? Primeira coisinha, relacionar a arte modernista brasileira ao contexto histórico em que está inserida. Conhecer, a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana de Arte. E também eu vou me aprofundar um pouco no caráter inovador das produções que, naquele momento, foram publicadas. A gente vai conhecer alguns dos princípios norteadores da prosa e poesia dessa primeira geração. Nós identificaremos traços de autores modernistas como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, além, é claro, de estabelecer um diálogo entre esses autores e o de outras gerações modernas aqui no Brasil. Hoje, no entanto, pessoal, reforço que o nosso foco vai girar em torno do modernismo da primeira geração, do contexto histórico e dos valores que orientaram esses autores, tá? Sobre os autores e obras propriamente ditos, nós falaremos sobre eles mais aprofundadamente somente após na próxima palestra. Professor, fale do contexto histórico. Como era o palco no qual se desenrolou essa peça teatral? Foi assim, galerinha. Era uma vez São Paulo, e São Paulo era uma cidade universitária. As universidades que lá haviam, principalmente a nossa cara USP, surgiu e fez com que estudantes e jovens do Brasil todo para lá fossem. Nossa, professor, uma cidade universitária costuma atrair gente de todos os cantos, então a cultura lá corre solta. Há um intercâmbio cultural fantástico numa cidade onde há gente de todos os lados, professor. Sim, senhores, é isso mesmo. E para além de gente de todos os lados do Brasil, nós temos em São Paulo também gente de todos os lados do mundo. Professor, por quê? Como assim? Explique melhor. Falarei, senhores, falarei. Vejam só. Imigrantes do mundo todo vieram para o Brasil nesse momento, pessoal, o início do século XX. Por quê? Porque naquele momento o café ainda gerava muita riqueza, e muitos imigrantes vieram ao Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida. Nossa, professor, hoje em dia é o contrário, né? Pois é, senhores, mas saibam vocês que o Brasil já foi, em um momento da história, uma oportunidade tanto para todos aqueles que almejavam melhores condições de vida. Se eles conseguiram de fato ou não, isso já é outra história. Mas saibam que europeus, japoneses, enfim, gente do mundo inteiro para cá veio. Nossa, professor, o café então trouxe riqueza?
trouxe diversidade cultural, a Universidade de São Paulo trouxe jovens de todos os cantos do Brasil. Que maravilha! São Paulo era um lugar maravilhoso, então o Rio de Janeiro também, afinal de contas, por tanto tempo a capital do Brasil, impossível que esse lugar não tenha se transformado num paraíso terrestre. Daí não é bem assim, senhores. O Brasil enriquecia, se industrializava e se urbanizava, sim. Mas como os senhores bem sabem, a riqueza de uns não necessariamente significa a riqueza de todos. Assim sendo, pessoal, o Brasil cresceu e se urbanizou, ok. Mas, a partir do momento em que essas cidades tornam-se grandes, problemas de cidade grande também aparecem, como, por exemplo, a desigualdade social, doenças, a péssima organização de uma cidade cuja mobilidade é detonada a partir do momento em que tem muita gente junta, morando, pertinho um do outro. Ai, professor, coronavírus, que medo! Pois é. Crianças, houve também associações de trabalhadores que reuniram-se em torno de sindicatos. Professor, você disse que vieram muitos trabalhadores da Europa para cá. Na Europa havia sindicatos há bastante tempo. Esses trabalhadores de alguma forma influenciaram no surgimento dos sindicatos aqui no Brasil? Sim, senhores. Esses reclames, essas lutas, esses combates, muitas vezes até campais em torno de melhores condições de vida, salariais e melhores condições de trabalho, fizeram com que uma série de classes saísse na rua e partisse para briga, pessoal. Isso não se resumiu ao âmbito civil. Saibam, senhores, também que uma série de revoltas militares em busca dos mesmos objetivos aconteceu, como, por exemplo, as revoltas tenentistas da década de 20, a revolta dos 18 do Forte Copacabana, a revolta paulista de 24, a coluna Prestes, a greve geral. Nossa senhora, professor, era só reclamação, era só revolta, era só convulsões sociais? Moços, não era só isso, mas isso foi o elemento que distinguiu esse período, esse local brasileiro do começo do século XX. E, para não ficar de fora desse campo, nós temos a área das artes, pessoal, tentando comunicar aos seus espectadores, aos seus apreciadores, todo esse sentimento de insatisfação, essa ânsia, essa angústia, esse sofrimento causado pela urbanização e pelo crescimento de um país que enriquece de um lado e escancara as desigualdades de outro. Eis que surge a Semana de Arte Moderna de 1922, que, servindo como uma espécie de coxa de retalhos, trouxe um pouquinho de cada um desses elementos que a gente tem discutido até agora. Nós temos um pouquinho da Europa, nós temos um pouquinho dos jovens universitários, um pouco dos trabalhadores que estão insatisfeitos com a sua condição, um pouquinho dos soldados que também estão bravos, um pouquinho de toda aquela problemática gerada pela mobilidade, pela questão da saúde, pela urbanização, que não para de crescer num Brasil pujante e pulsante. Chega, professor! Chega, a gente já entendeu. Beleza, tá bom. Precisa brigar também? Malcriado. Crianças, a Semana de Arte Moderna de 22. Falei para vocês que o café fez com que uma parte da sociedade enriquecesse bastante. Essa mesma parte da sociedade, formada pela elite, pessoal, fazia frente à hegemonia europeia. Até então, indústrias, riqueza, meios de produção, tudo isso pertencia à Europa e aos europeus. Os brasileiros falaram: para com isso, velho! A gente tem dinheiro, a gente tem meios para fazer igual, se não melhor. Então, a gente vai investir em indústrias, a gente vai investir em coisas que tem a digital brasileira. E para deixar isso mais escancarado ainda, e como tem dinheiro sobrando, a arte vai auxiliar-nos enquanto na nossa briga pela hegemonia brasileira dentro do Brasil. O Brasil para os brasileiros. A gente vai comunicar a nossa força, a gente vai comunicar a nossa identidade de um Brasil moderno que faz frente à Europa por meio também da arte.
Houve então financiamento das artes por parte de uma elite industrial que buscava valorizar a cultura nacional, tendo como objetivos isso que eu acabei de contar para os senhores. Senhores, senhoras, crianças, dança, música, pintura, escrita, tudo isso pôde ser apreciado pelo público que atendeu, que participou da Semana de Arte. E o que todas aquelas manifestações culturais tinham em comum? A defesa da liberdade de expressão e a negação do academismo europeu. A arte, pessoal, os bambambãs da arte eram aqueles que habitavam a Europa e faziam parte daquelas escolas consagradas, como, por exemplo, os parnasianos, os simbolistas. Nossa, professor, esses caras são europeus, esses caras fazem parte de um grupo seleto, de uma metodologia de arte bem definida. Eles eram o padrãozinho da arte, eram eles que ditavam o que podia ou não podia se fazer na arte, não é mesmo? É, sim, senhores. E os brasileiros que compuseram esse movimento artístico fizeram frente justamente a esses cavalheiros. Os brasileiros disseram: gente aí da Europa que tá ditando e defecando regras, a gente não vai seguir o que vocês pregam. Sabe por quê? Porque você não manda em mim e eu vou fazer o que eu quero. A arte é livre e eu também. Eu vou mostrar a minha originalidade por meio da minha arte. Se você concorda, se está de acordo com as correntes estéticas que predominam na Europa nesse momento, velho, tô nem aí, cara. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque você não é padrão pra nada. Eu lhe nego todo aquele academicismo em cima de uma obra de arte tida como padrão, eu nego também. Eu prego pela liberdade, eu defendo a liberdade de expressão e padrões, moldes, estruturas pré-definidas, tô fora. Pego minha bike e vou embora. E se você quer saber mais...